Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha guiar o entendimento de todos nós. Tanto os meus quanto os de vocês. O meu entendimento e o entendimento de vocês. Para que você saiba qual a vontade dele. Aliás, por falar nisso, uma das perguntas mais constantes que nós temos ouvido as pessoas perguntarem: bispo, eu fui batizada nas águas e estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu já ouvi dizer que quando a gente é batizado nas águas, a gente também é batizado com o Espírito Santo. Teoricamente, isso tinha que acontecer, porque foi assim com Jesus. Quando ele foi batizado nas águas, ele logo recebeu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem quando a pessoa se rende, se entrega 100%, quando ela coloca o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, ela coloca ali no altar. E quando ela recebe o Espírito Santo, ela não tem dúvida nenhuma, zero, com respeito ao seu batismo. Não há dúvida. O próprio Espírito Santo diz, através de Paulo, que o Espírito Santo testifica, que quer dizer confirma em nosso espírito, em nossa alma, que ele está ali. Que aquela pessoa agora é morada dele, é a glória de Deus na vida dela. E quando isso acontece, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, e isso vai responder muitas perguntas, vai tirar muitas dúvidas de uma vez por todas. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, ela assume o caráter de Deus. Aliás, o caráter de Deus assume o seu coração, a sua vida. Preste atenção. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, essa criatura é assumida pelo Espírito Santo. O seu coração é cheio do Espírito Santo. As suas vontades, seus desejos, suas cobiças desaparecem. Porque aí vêm os sonhos de Deus na vida dessa criatura. Deus coloca os sonhos dele dentro dessa pessoa e ela tem o desejo, ela tem um sonho de querer servir a Deus, de querer fazer algo para Deus, porque é tão grande, mas tão grande, tão imenso o fato de ter recebido o Espírito Santo, que a pessoa ela não aguenta ficar com aquela presença dentro de si sem que possa falar com os outros. E é tão glorioso, amiga e amigo, tão glorioso a presença do Espírito Santo em nós. Eu queria ter palavras para explicar isso, para dizer o que eu sei, o que eu sinto. Eu sinto, isso aí eu sinto mesmo. Uma vontade imensa de passar, de transferir tudo que eu tenho para a pessoa interessada. Porque é o Espírito Santo quem faz isso. É ele que move o nosso coração. Veja só o que o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, fala. Presta atenção. Ele diz assim: o que nos confirma, mas o que nos confirma convosco em Cristo,
o apóstolo Paulo estava dirigindo essa carta, segunda carta dele aos coríntios, aos cristãos da igreja de Corinto. Ele estava se referindo a outras pessoas, aos membros daquela igreja. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, quer dizer, o que compatibiliza os nossos sonhos, mas o que faz nos ter o mesmo espírito, os mesmos desejos, a mesma vontade, diz ele. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, quer dizer, no Senhor Jesus, e o que nos ungiu, ungiu a mim, ungiu a vocês que têm o Espírito Santo. É Deus, Ele que nos unge, o qual também nos selou. Selou, era uma forma de estabilizar, firmar dentro da gente, dar uma ideia. Você sabe que naqueles tempos havia as cartas seladas. Por exemplo, o rei, quando mandava uma mensagem para outras pessoas, o comandante, para quem quer que seja, o rei selava com o seu selo, o anel que ele tinha, que ele carregava, ele selava a carta. E só o destinatário, a pessoa que recebesse, que era para receber a carta, ela tinha o direito de abrir essa carta. Se alguém violasse, pronto, já sabia que aquela carta já tinha sido violada. Então, quer dizer, Deus que nos ungiu, ele nos selou, carimbou, marcou, determinou, ó, isso aqui é meu, é meu, é meu. É Deus falando com aquela criatura que recebe o Espírito Santo, o qual, quer dizer, Deus que nos ungiu, também nos selou, também, além de ter nos ungido, ele também nos selou e deu o penhor do Espírito, o Espírito Santo. Nos deu o penhor do Espírito Santo, onde? Em nossos corações. Agora, você imagine, se o coração do homem é conduzido pelo Espírito Santo, todos os sonhos desse coração, os desejos, suas vontades, tudo que esse coração quer, deseja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá. É o que vem do Espírito Santo, o que compatibiliza, o que combina com o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, explicando isso talvez em palavras mais fáceis, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, os sonhos dela tornam-se os sonhos de Deus. Os desejos dela tornam-se os desejos de Deus. Porque foi para isso que o Espírito Santo veio para aquela pessoa, para colocar nela a sua vontade. Foi isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu comigo. Eu não abracei a causa de pregar o evangelho, queria ganhar almas. Não foi porque isso foi uma boa ideia. Poxa, a mensagem do evangelho é bacana, eu vou pregar o evangelho também. Não. Isso não foi uma boa ideia da minha parte. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, então me deu uma sede de almas, uma fome de almas, de ganhar almas. Ganhar almas quer dizer de levar para outras pessoas aquilo que Deus havia me dado. O que Deus me havia dado, a sua unção e o seu selo, eu queria levar para outras pessoas. Agora você entende? Pois bem, quando você vê qualquer pessoa que diz ter o Espírito Santo, que fala em línguas,
que profetiza, que prega o evangelho, pode ser quem for, quem quiser, pode ser pastor, bispo, pode ser esposa, pode ser missionário, pode ser o que quiser ser, o título que tiver, não importa. Mas se essa pessoa tem uma finalidade de fazer aquilo para si, para o engrandecimento do seu nome, para ganhar dinheiro, para fazer-se conhecida no mundo, essa pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem o espírito do mundo. Ela tem o espírito do mundo. O espírito do mundo é esse. A pessoa quer aparecer, a pessoa quer se mostrar, a pessoa quer fazer isso, fazer aquilo, para que todo mundo veja e venha aplaudi-la, para que ela tenha, digamos assim, seguidores. Ela quer ser uma influenciadora de outras pessoas. Por quê? Porque o objetivo é dela, o sonho é dela, do coração dela. O coração dela almeja ser adorado, servido. Quando isso acontece, fica caracterizado que o Espírito Santo não está ali. Porque o Espírito Santo, minha amiga e meu caro amigo, quando ele desceu sobre Jesus, até então, Jesus ficou mudo com respeito ao reino de Deus. Mas depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com 30 anos de idade, ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a dizer para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então ele começou a expor-se, a dar para as pessoas aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Ele tinha o Espírito Santo. Então, você entende agora a diferença entre o batismo, quem é batizado com o Espírito Santo e quem não é batizado com o Espírito Santo, e pensa. Então, eu fico assim, triste de saber tantas pessoas buscando não o batismo, não o selo, não a unção do Espírito Santo, mas o falar em línguas, o profetizar, o fazer milagres. Não é porque uma pessoa faz milagre que ela tem o Espírito Santo, não é isso. Não é isso. Porque quem faz o milagre é Deus, não é a pessoa. Então, quando a pessoa recebe a unção de Deus e o selo do Espírito Santo, ela tem o penhor de Deus, a garantia de Deus dentro do seu coração. O coração dela extravasa de vontade, de desejo de ganhar almas para Jesus. Eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Eu lembro que uma vez eu estava me preparando para o vestibular e eu estava pregando, falando de Jesus para um colega meu. Nunca me esqueço dele. Então, esse rapaz estava bem receptivo à palavra, ao ensinamento, aquilo que eu estava dando para ele. Eu era jovem, ainda estava não tinha 20 anos. Aí, o que aconteceu? Ele chegou um dia, ele chegou para mim e disse: olha, ô Edir, eu queria pedir para você, por favor, não venha mais com esse assunto de igreja. Eu já tenho a minha igreja, eu sou católico e eu não quero misturar as coisas. Ele foi muito polido, foi muito educado, mas eu recebi aquele não dele como um soco na cara, bem no meu nariz. Aquilo, porque eu estava
pregando, falando, ensinando, orientando e tal, e tentando tirar as dúvidas. E, de repente, ele me dá uma de não quero ouvir, não quero mais saber disso. Eu vim aqui para estudar, eu tenho que me formar, eu tenho família para sustentar, enfim, etc. Ele falou os sonhos dele. Sabe o que aconteceu? Eu nem continuei na aula aquela noite. Eu saí ali pelo aterro do Flamengo, em direção à nossa casa, andando e chorando e soluçando. Eu nunca me vi soluçar, chorar de soluçar, nunca, que eu me lembre, não. Adulto, não. Mas naquele dia, à noite, eu solucei. Por isso que eu fui andando. Era noite, não tinha ninguém, eu estava muito livre para falar com Deus, orar. Eu chorei, mas chorei de soluçar. E por quê? Porque eu estava certo de ter ganho aquela alma. Certo. Puxa, eu vou ganhar essa alma para Jesus. E, de repente, eu recebo um suco, um não. E foi isso. E eu chorando, falei, meu Deus, eu quero uma alma, pelo menos uma alma para Jesus, uma alma. Poxa, e eu fiquei reclamando e lamentando, e puxa vida, eu dei uma de Jeremias, Lamentações de Jeremias, eu fiquei lamentando. Por quê? O meu coração estava dirigido, dominado pelo sentimento de Deus para com o ser humano. Porque esse é o sonho de Deus para você, amiga e amigo. Não interessa o quão pecadora você é. O sonho de Deus é fazer morada em você. Agora, claro, para ele fazer morada em você, você tem que abrir o seu coração para ele, porque ele não pode entrar dentro dele sem a sua devida permissão. Ele te deu o livre-arbítrio e você tem o direito até de dizer não para ele. Jesus não disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Mas, se não abrir, eu não posso fazer nada. Então, quando o Espírito Santo entra dentro da gente, é ceia. A gente tem prazer na ceia com o nosso Senhor. E a gente quer tudo o que Ele quer. A gente abraça a sua fé, as suas ideias, seus sonhos, e corremos atrás. Foi isso que aconteceu comigo. E você vê que muitas pessoas, e eu era chatinho, sabe? Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, não é que o Espírito Santo faz a gente ficar chato, não, mas é que eu extravasava, eu não conseguia guardar aquilo que estava dentro de mim. E os meus colegas, né, no trabalho, ficavam me gozando, zombando de mim, etc. Eu enfrentei tudo isso, mas é isso que acontece quando Deus nos unge e nos sela com a garantia, o penhor do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar. O que está escrito, eu posso falar para vocês. Eu posso falar. E eu quero saber quem é que vai levantar o dedo para me apontar de mentiroso. Então, amiga e amigo, não se iluda. Não pense que
os milagres, a obra de Deus. Eu não sou de Deus, não é por conta de ter fundado a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, eu sou de Deus porque Ele me selou, Ele me ungiu. E isso é visível, é patente. Não há como negar. Não é pelos milagres, pelas maravilhas, não, mas pelo comportamento. A partir do meu casamento, o nosso casamento. O nosso casamento mostra esse caráter, essa unção. Você sabia disso? Quando uma pessoa é selada, batizada com o Espírito Santo, ela quer, porque quer, uma pessoa que também seja selada, ungida com o Espírito Santo, para que possa fazer par com ela e ser uma só pessoa. E são 53 anos de casado. Então, as nossas filhas que se casaram estão seguindo o mesmo caminho. Aliás, hoje a Cristiane faz 33 anos de casada. Maravilha, né? 33 anos de casada. Um só marido, uma só esposa. Um só corpo, um só espírito. Então, eles têm o testemunho deles para passar para as pessoas. Se fossem enganadores, você acha que esse casamento iria durar? Se os dois, se cada um tivesse um coração diferente do outro, iria continuar junto? Não. Mas porque tem o mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma unção, estão colados. Assim é Esté e eu. E isso tem que acontecer com você. Mas para acontecer com você, só você pode abrir a porta do seu coração, porque o coração só tem tramela do lado de dentro, do lado de fora não tem. Jesus não pode abri-lo. Você que tem que abrir e dizer, pode entrar, Senhor. Muito legal. Então, Deus, aqui está escrito, o que nos confirma convosco em Cristo, Paulo estava falando para os cristãos, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, marcou, gravou e deu penhor, a garantia. Sabe aquele penhor que a pessoa empenha, né? Empenha uma joia na Caixa Econômica e para tirar empréstimo e tal? O penhor de Deus em nós é o Espírito Santo, ele é a garantia. E esse é o objetivo da campanha de Israel. Busque-o, entregue-se. Não fique pensando, eu vou juntar dinheiro para colocar no altar. Não, você tem que fazer o seu coração, colocar o seu coração ali no altar, se submeter. Meu Deus, eu quero. Mostrar que quer mesmo. A sua entrega tem que ser de verdade, porque se não for de verdade, a sua oferta não é aceita. Essa é a realidade. A sua não, qualquer um. A minha oferta não é aceita. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Abençoe conduzindo o seu pensamento para que você possa despertar e então ter um coração segundo, de acordo, combinando com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.